Quando o assunto é tecnologia para fazer biocombustíveis, o Brasil é um pioneiro. Ainda na década de 70, o país lançou o Programa Nacional do Álcool, ou simplesmente Proálcool, e desenvolveu o primeiro motor do mundo com esse tipo de combustível. O sucesso se estendeu por pelo menos uma década. Mas em meados dos anos 80, o programa começou a ruir. Com o preço do petróleo em baixa e o interesse dos usineiros pelo açúcar, o álcool começou a faltar nos postos e aos poucos foi sendo abandonado. Físico e engenheiro, pesquisador renomado, o professor Bautista Vidal é uma autoridade no assunto. Ele foi um dos responsáveis pelo primeiro programa de biocombustíveis do mundo, o Proálcool. Professor, muito obrigada por receber a TV Senado aqui na sua casa e por conversar com a gente. O senhor tem dito em entrevistas que a era do petróleo está chegando ao fim. O Brasil está preparado para essa transição? Não, o Brasil não está preparado, mas o Brasil é o único país que tem condições de resolver o problema, porque o petróleo mantém o mundo funcionando e o petróleo está acabando, tem que haver um substituto. Onde é que está esse substituto? Nas regiões tropicais, o Brasil. Então o Brasil tem um papel importantíssimo que as autoridades precisam assumir para que possa responder às necessidades que vão surgir. Qual é esse substituto? Bom, é preciso suprir o petróleo que hoje é fornecido, né? Se o petróleo acaba, sem energia o mundo não funciona. Então é uma função fundamental que o Brasil tem no futuro do mundo, para o próprio Brasil e para o resto do mundo. Uma vez que o preço do combustível esteja alto no mercado internacional, o produtor acaba preferindo substituir as lavouras que ele tem de alimento por lavouras de álcool, deixando muitas vezes os alimentos num segundo plano e por isso a alta dos alimentos. O senhor discorda disso? Isso são as regras gerais, né? Mas não no caso suficiente, no caso porque existe sol suficiente para produzir os dois, em grande quantidade, sem necessidade de um suprir o outro, não? Quer dizer, se faltar, não vai faltar álcool, nem vai faltar alimento. Os dois vão ser necessários. E o sol é suficiente para produzir os dois. E qual o papel do Estado na regência dessas duas produções? Claro, quando se trata de uma grande produção, a participação do Estado é fundamental. O Estado é que organiza as coisas, que junta os funcionários, etc. Não é possível fazer isso na base da iniciativa privada, que não tem nenhuma responsabilidade com o povo, não. O Estado tem. O Estado tem e compete ao Estado organizar-se para poder produzir os dois em quantidade suficiente. E como é que o senhor avalia a atuação do Estado brasileiro hoje nessa questão? Bom, o Estado brasileiro tem um papel importantíssimo, eu já expliquei, né? Entretanto, o governo brasileiro não tem desempenhado esse papel. Eu espero que o governo brasileiro desperte, né? E venha desempenhar esse papel exercendo. Por exemplo, atualmente você não tem no Estado brasileiro, no governo brasileiro, nenhum conhecedor do problema energético renovável. Não tem. Todos os ministros, etc., não têm um conhecimento necessário. E deveria ter, né? Então, o Estado brasileiro tem que ter uma participação muito mais intensa do que tem tido, e não tem tido. O senhor já disse em outros momentos, em artigos, palestras e entrevistas, que o senhor é a favor da criação de uma estatal, a exemplo da Petrobras, só para cuidar de biocombustíveis. Por quê? Não, porque os combustíveis renováveis vão substituir o petróleo. O petróleo é uma coisa muito importante. Então, para substituir uma coisa importante, precisa uma outra coisa importante. E claro que a organização estatal é mais garantida, é mais efetiva. O governo assume os compromissos para que a coisa funcione. Hoje, com a chegada dos carros flex e o interesse mundial por energias renováveis, os biocombustíveis são considerados uma alternativa estratégica. Quais são os desafios desse modelo energético no século XXI? Hoje a gente tem visto que com a alta dos alimentos no mundo e a alta até do álcool, muitos daqueles usuários dos chamados carros flex, que usam combustível tanto gasolina quanto álcool, chegaram à conclusão de que na ponta do lápis, muitas vezes ao longo dos últimos anos, foi mais barato colocar gasolina do que álcool num carro no Brasil. Por que isso? Não foi mais barato. Aqui já se produzia gasolina e álcool não se produzia.
foi necessário promover a produção de álcool. E aí o custo de produção é o mais barato do álcool, né? É o mais barato. Agora, quando você não produz álcool, a gasolina é única, não precisa ter competidor, né? Então, a iniciativa privada e o pequeno produtor pode produzir essa energia por um custo muito baixo, desde que o Estado ajude. O Estado precisa ajudar o pequeno produtor, porque o pequeno produtor sozinho não tem condições de desenvolver tecnologia, de melhorar a sua produção, etc. Ele precisa o Estado permanentemente estar dando assistência, né? Isso o Estado faz. Em 1981, de cada 4 carros vendidos no país, 1 era movido a álcool. Em 2011, 8 em cada 10 carros têm motor flex que aceitam álcool ou gasolina. Vendo no horizonte, professor, quais são as perspectivas do Brasil na próxima década e quais são os nossos potenciais de desenvolvimento tecnológico em energia? Olha, os potenciais são elevadíssimos, porque nós somos o único continente tropical que tem muito sol, tem muita água e tem muita terra. Então só falta ter o produtor. Como um produtor pequeno produz o álcool, está tudo resolvido. Agora, é preciso o Estado estar acompanhando, estar suprindo as necessidades, as carências. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas evidentemente se pode prever. Então se pode garantir que, com o apoio do Estado, toda a produção de álcool necessário para substituir o petróleo vai acontecer. Não temos nenhuma dúvida, né? Quer dizer... O senhor chegou a fazer críticas a parcerias que o governo brasileiro no passado firmou com estados importantes no mundo, como os Estados Unidos, para a troca de tecnologia dentro do desenvolvimento de biocombustíveis. Por quê? Eu não creio que os Estados Unidos possam nos ajudar, porque eles produzem o álcool a partir do milho, que é um alimento. Não é bom haver essa competição energia-alimento, né? Quer dizer, no nosso caso, nós produzimos o álcool a partir da cana-de-açúcar, que não é um alimento. Mas que gera o açúcar também, que também claro, é uma commodity importante internacionalmente. Necessário como um alimento, né? Já nos Estados Unidos, o milho é um alimento dos animais, das pessoas, etc. Então aí o problema começa a complicar. E aí há a competição de preço, né? Quando a falta de alimento, o alimento eleva seu preço, né? Então preciso manter uma certa estabilidade, né?